Questão de ordem, deputada Érica. Presidente, pode assegurar minha palavra? Deputados, vamos ouvir a questão de ordem da deputada Érica Cocai. Qual artigo, deputada? Artigo 114, parágrafo 8º, artigo 10º, parágrafo 3º. Eu venho aqui, presidente, porque nós solicitamos que houvesse a verificação da votação. Uma consulta, ela não pode ser feita e passar apenas pelo crivo da própria presidência. A presidência não tem o poder absoluto. Nós não temos aqui uma lógica absolutista. Aliás, presidente, Vossa Excelência disse que o extra-pauta tinha sido feito para poder obstruir a própria sessão. 6 requerimentos de extra-pauta foram feitos pela base que quer anistiar ao atentado à democracia, o atentado à vida das pessoas no dia de hoje. 6 requerimentos foram apresentados pelos seus pares, que estão na mesma posição. E quando eu falo da questão de ordem, que nós gostaríamos de ter a verificação nominal, falando do artigo 10, o artigo 10, ele fala que, dentre as atribuições regimentais do líder ou de quem está na condição de líder, está posto que se pode pedir a votação nominal. Ou seja, o artigo 3º é participar, ou seja, participar dos trabalhos, ao mesmo tempo encaminhar a votação, também solicitar, até oralmente, que haja a votação nominal. Mas Vossa Excelência se negou a fazer a votação nominal. Vossa Excelência aqui se utilizou de um argumento que não se sustenta para dizer que haveria um tumulto, ferindo a decisão do colegiado desta comissão, que é a decisão de querer colocar outros assuntos para votar. Nós apresentamos requerimentos de extra-pauta, mas foram 6 requerimentos apresentados pela base que está aqui com a intenção de anistiar aqueles que colocaram bombas no caminhão, aqueles que depredaram as sedes do poder da República, aqueles que queriam rasgar a própria democracia e o resultado eleitoral. E, para além disso, Vossa Excelência se negou a fazer uma consulta deste plenário, se está entendendo que estes requerimentos eles foram feitos para tumultuar e que se está de acordo com a prejudicialidade destes requerimentos. Por isso venho aqui para dizer um direito do parlamentar que está amparado regimentalmente de solicitar verificação de votação. Presidente, se me permite, antes da senhora responder a questão de ordem, é que o microfone foi desligado. Eu queria apenas informar a Vossa Excelência que eu vou recorrer da decisão da questão de ordem, por não concordar com essa decisão, por entender que é diferente um dispositivo que está lá no título das comissões de um requerimento que está lá dentro das proposições. Então, por este motivo, quero informar a Vossa Excelência que eu recorro da decisão. E o segundo ponto, presidente, honestamente, eu fiquei com dúvida no resultado da votação. Vossa Excelência está num lugar melhor do que eu. Mas a única coisa que eu gostaria era que proferisse se foi quantos votos vencidos, quem votou favorável, quem votou contra, porque é algo grave. A senhora está dizendo que tem tumulto na pauta. Eu quero até saber quem foram os autores dos 6 primeiros requerimentos que tumultuaram o trabalho da CCJ. Saber os autores ajuda a gente a evitar que hajam novos tumultos. Está assegurado, deputado, o seu direito de recorrer da presente decisão. O mesmo digo para a deputada Érica Cocai e esclareço que, apesar de ter mudado a fundamentação, eu vou esclarecer os termos, então. Acredito que já foi vencido o fato de que ficou claro o uso abusivo do requerimento extra-pauta. Mas quais foram os autores? Para fins de tumultuar a presente pauta, e já foi explicado que o artigo 160 se detém justamente a evitar isso. Vencido esse ponto, né, passo a esclarecer, então, vou estender e vou explicar os procedimentos adotados na consulta ao plenário que é preconizada no dispositivo. Resta claro
que ao presidente, diante do seu julgamento da possibilidade de tumulto na ordem dos trabalhos, formular a mencionada consulta. No caso em tela, essa presidência julgou que haveria, sim, a possibilidade de um tumulto face ao excesso de requerimentos apresentados, o que cumpre a exigência regimental de no mínimo 5. Na sequência, plenário consultado se aceitava ou não modificação, e no caso, a votação simbólica, ela é por uma aferição geral, não tem contagem, né? Então não tem como responder, mas aqui a maioria dos deputados, basicamente todos os deputados desse lado, contra a minoria aqui, votou contra a entrada dos extrapautas. E quanto... Calma, deputada, eu vou explicar, deputada. O plenário, então, foi consultado, se aceitava ou não a modificação, proposta especificamente por esses requerimentos. Quanto à ratificação ou não pelo plenário do juízo da presidente, é importante frisar que o legislador optou por especificar que se trata de uma consulta que não tem natureza de votação. Diante disso, cumpre observar, por analogia, o disposto no artigo 114, parágrafo único, e 125 do regimento. Neles há também a previsão de consulta ao colegiado, para as quais não há discussão nem encaminhamento, incluindo aí a orientação de bancada de acordo com a questão de ordem 156 de 2016 e são decididas pelo processo simbólico. Esses foram os procedimentos adotados na comissão e a adoção de qualquer procedimento como encaminhamento ou orientação relacionado a um processo de votação seria discricionariedade da presidência, caso houvesse necessidade de auxílio na aferição da vontade dos membros. Reitero que a consulta não se trata de um processo de votação, não se trata de votar uma proposição ou um requerimento, mas apenas o questionamento ao plenário se aceita ou não a modificação na ordem do dia. E, por conseguinte, a aferição da manifestação plenária é realizada simbolicamente, decidida por uma maioria, não cabendo processo nominal, nem o pedido de verificação, institutos previstos dentro do título 5 do regimento, destinado à apreciação de proposições. O artigo 186 preconiza processo nominal para votações com quórum especial, em verificações de votação, e em outras situações, mas nenhuma se aplica à consulta, determinada especificamente pelo legislador no artigo 160. Neste caso, a questão de ordem 31 de 2011 decide no mesmo sentido o indeferimento de verificação de consulta. Reforço que os mesmos procedimentos já foram adotados nessa comissão no dia 12 de 6 de 2019, quando da consulta acerca da aceitação ou não da justificativa de ausência de ministro que fora convocado. Diante do exposto, com amparo do colegiado que foi previamente consultado, mantenho a prejudicialidade dos requerimentos extra-pauta. Há sobre a mesa, então, projeto de lei 2.858/2022, do senhor Major Vitor Hugo, que concede anistia a todos os que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional, do dia 30 de outubro de 2022 ao dia da entrada em vigor dessa lei, nas condições que especifica. Encontra-se sob a mesa requerimento de retirada